Olá para você que acompanha a programação da TV Pai Eterno. Estamos começando mais uma edição do Conhecimento da Fé. Esse programa especial feito para você, para que juntos possamos crescer no conhecimento de temas relacionados à nossa fé, à vida da igreja e à revelação cristã. Agradecendo a sua audiência, a você que nos dá a oportunidade de entrar aí na sua casa, nesse momento do nosso encontro semanal. Todas as quartas, 9h30 da noite, aos sábados ao meio-dia, temos esta oportunidade de crescermos no conhecimento da fé. Para iniciar este programa, convido você a se colocar na presença de Deus, pedindo a luz e a força do Divino Pai Eterno, agradecendo por esta oportunidade preciosa de nos reunirmos para aprofundarmos o conhecimento hoje de um tema muito precioso à vida de nossas comunidades. Humildemente, vamos buscar, com uma devoção sincera, a compreensão das riquezas e das profundezas da palavra que o Senhor coloca em nosso coração. Divino Pai Eterno, envia o Teu Santo Espírito para que eu acolha e compreenda a Tua palavra, para que eu conheça a Tua vontade e te faça conhecer. Te ame e te faça amar. Te sirva e te faça servir. Te louve e te faça louvar por todas as criaturas. Faze, ó Pai, que pela leitura da palavra, pela celebração de nossa fé, todos os corações se voltem para vós. Possamos perseverar na graça e todos cheguemos à vida eterna. E este ano de 2023 foi oficialmente lançada a terceira edição típica do Missal Romano para o Brasil, na reunião do Conselho Episcopal Pastoral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. O nosso encontro de hoje, nós vamos comentar e aprofundar sobre a terceira edição do Missal Romano, que nós já temos aqui para apresentar a você que acompanha a nossa programação. Então, este será o livro que deverá dirigir as celebrações de nossas comunidades, adotado pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil em uma nova tradução. Isso porque no Brasil, até o presente momento, utilizamos a segunda edição, a segunda tradução, da edição típica do Missal. E para falar um pouco mais sobre a terceira edição típica do Missal Romano, nós recebemos dois conhecedores da liturgia, que lidam mais de perto com a celebração litúrgica, junto ao senhor arcebispo, junto também ao espaço sagrado do santuário, que é o padre Sidney Martins, prefeito de liturgia do Santuário Basílica do Divino Pai Eterno, em Trindade, Goiás. Padre Sidney, bem-vindo, muito obrigado pela sua participação aqui no Conhecimento da Fé. Obrigado, Padre Wellington. Obrigado a você também que nos acompanha de casa. Esse momento especial de poder refletir esse tema tão importante do livro da Oração do Povo de Deus, que é a terceira edição típica do Missal Romano. Também está conosco o Padre Valdeir Gomes Neves, coordenador do setor liturgia da Arquidiocese de Goiânia. Padre Valdeir, que também é cerimoniário aqui da Arquidiocese. Padre Valdeir, seja bem-vindo. Muito obrigado, Padre Wellington, a todos que nos acompanham, os cumprimentos e também nosso irmão aqui, o Padre Sidney, conosco. Eu começo então, porque o programa ele é voltado para o povo de Deus, para as pessoas que estão na organização e na liderança de nossas comunidades. Eu queria que a gente fizesse nesse primeiro bloco um preâmbulo para que a gente pudesse retornar ao momento inicial. Quando a igreja pensou a necessidade de se ter um livro onde fossem organizados os ritos de celebrações dos sacramentos. E aí, é claro, nós sabemos que o missal é para a missa, Mas tiveram outros livros, existiram outros momentos em que os ritos sacramentais foram reunidos para melhor, digamos, organização das celebrações junto ao povo de Deus. Começa o Padre Sidney. Então, nós temos essa experiência bonita da história da igreja, que busca a cada dia na vida de comunidade, buscar a partir daquilo que o Senhor nos chamou a seguir, a viver a nossa fé. Então, o Missal Romano
é essa experiência daquilo que cremos e que se transforma em celebração, daquilo que cremos e que nós celebramos. Então, desde o início, nós vemos momentos onde a comunidade se reúne para viver a sua fé. Lá já nas primeiras comunidades, no século II, já vemos, por exemplo, a oração eucarística número 2, que vai nos mostrando a busca da comunidade estar buscando celebrar a sua experiência de fé. Na história, muitos livros de oração foram organizados em vários lugares, como na França, como em Veneza e tantos outros países. Mas um missal, podemos assim dizer, como oficial de toda a igreja, vem a partir do Concílio de Trento, e que foi então sim, essa organização a partir de várias experiências desses livros de oração das comunidades, se torna algo oficial a partir então do Concílio de Trento, que passou aí quase 500 anos até que nós chegamos ao Concílio Vaticano II, que nos convida a ter uma participação ativa, consciente na celebração, que todos os fiéis possam ter essa participação ativa e consciente. E a partir então da Sacrosanto Concílio, o novo missal Paulo VI vem nos convidar, o missal que nós utilizamos buscou voltar a essas fontes, aos padres da igreja, as primeiras comunidades, para que pudéssemos viver de fato essa experiência da fé que professamos e a fé que nós celebramos. E a partir então do Vaticano II, nós tivemos aí a primeira edição, que praticamente foi 3 anos logo depois do término do concílio, vendo já a busca das comunidades de celebrar esse novo rito, que era o rito vernáculo. Cada país poderia rezar na sua língua vernácula. E vemos, a partir da história desse todo o tempo até hoje, a busca da fidelidade para que nós tenhamos, de fato, um livro em comum para rezar em toda a igreja. E essa, Padre Wellington, eu acho que é a grande riqueza da nossa igreja, ter uma celebração em comum, tanto eu estando aqui no Brasil, como estando na Europa, como estando na África. A cada dia os filhos amados do Pai Eterno bebem da mesma fonte, bebem da mesma palavra. Acho que esse é o instrumento de unidade da igreja que nós devemos valorizar como esse tesouro especial de todos nós. Padre Valdeir, nós sabemos que a igreja, ela tem outros ritos também, né? Sim. No caso, esse rito que nós seguimos, o rito latino, eu queria que o senhor pudesse lembrar quem está em casa sobre essa realidade da dinâmica de se organizar um texto que pudesse ser uma linguagem universal, né? É muito rico do ponto de vista da experiência da fé cristã estar ou no Brasil, ou na Europa, ou na América do Norte, ou até mesmo na África, participando do rito latino e conhecendo da mesma celebração, não é mesmo? É vero. Essa grandeza, essa riqueza que inclusive o senhor coloca, o Padre Sidney mesmo colocou, é fruto da experiência da igreja que ao longo dos séculos reza o mistério de Cristo. A gente pode entender como isso é talvez até simples, apesar de que o processo é todo fruto de um processo histórico, né? Mas se trata da oração do mesmo mistério de Cristo, que a igreja foi fazendo, experimentando e rezando, e ao longo do tempo foi construindo o seu louvor, a sua ação de graças, que foi compondo todo esse conjunto da experiência da oração da igreja, que foi compilado e posto aí. A experiência inicial das expressões litúrgicas, ela é diversificada, como são diversificados os povos e em cada um a sua experiência com o Senhor, mas rezando o mesmo mistério e aprofundando esse mistério, ele foi encontrando a sua forma específica sempre no Senhor e não haveria de ser diferente. Isso foi conduzindo a essa experiência de uma mesma oração. Mas isso também é fruto de trabalhos de acompanhamento da igreja, que foi entendendo ao longo do caminho a importância e o que tinha de mais fundamental e essencial para a celebração desse mistério, de tal forma que ele alcançasse na sua grandeza e na sua profundidade todas as expressões culturais, né?
Então, também houve, ao longo do processo, um caminho, uma escolha sendo feita, né? O rito romano é um elemento que a gente pode valorizar, que é esse nosso rito, é a simplicidade dele, que inclusive favoreceu para que, sendo entendido, amadurecido, ele pudesse ser posto de uma maneira tal que o mistério do Senhor fosse alcançado por meio das celebrações e, na sua simplicidade, conseguisse dialogar com as expressões culturais mais diversas, né? E Padre Sidney, no Concílio Vaticano II, essa proposta de uma missa que dialogasse e favorecesse uma maior participação do povo de Deus, nós podemos dizer que favorece a celebração também desde uma pequena comunidade a uma grande basílica. O rito é o mesmo, né? O chamado que se faz a ter um cuidado na preparação das celebrações passa necessariamente pelo conhecimento desse livro que nós temos aqui, né? Com certeza, Padre Wellington. E perceber que o missal, que esse livro é um livro do povo de Deus. Não é um livro apenas do padre, mas é um livro do povo de Deus, porque aqui está contido toda a nossa experiência da fé que nós celebramos. E como convida, né, a Sacrosanto Concílio, como convida também de forma muito carinhosa o Papa Francisco, na Desidere Desiderave, as pessoas precisam conhecer, né? Conhecer aquilo que celebra, fazer essa experiência. É um livro de espiritualidade, é um livro de fé, mas deve ser também um livro de estudo de todos os cristãos, para que possam, de fato, como é o princípio do Concílio Vaticano II, ter uma participação ativa, consciente. As pessoas precisam buscar o conhecimento, buscar conhecer de fato a fé que celebra. E por isso, né, todos nós celebramos a Eucaristia, não ao padre apenas, né, como muitas vezes nós falamos. O padre preside a celebração, mas todo batizado celebra e todos nós celebrantes precisamos conhecer a experiência desse livro, que é o livro de oração do povo de Deus e que todos nós devemos buscar conhecer, para que de fato tenhamos uma participação ativa e frutuosa. Então, o convite que o Papa faz, né, para que todos nós possamos conhecer, se aprofundar no conhecimento desse livro, para que nós possamos buscar esta unidade, como o Padre Wellington bem destacou, né, independente de onde estamos celebrando, se é duas ou uma multidão de pessoas, é a presença do Senhor que está em nosso meio, assim como Ele diz, onde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei com eles. E é a partir dessa presença do Cristo ressuscitado no meio de nós que toda a nossa celebração, que toda a nossa busca para preparar esse momento seja de fato uma busca para que todos possam sentir a presença dele. Porque, como proclamamos a cada liturgia, Ele está no meio de nós. E também no início da liturgia nós proclamamos: bendito seja Ele que nos reuniu no amor de Cristo. É o amor dele que nos une e é o amor dele que deve também sustentar toda a celebração. E por isso devemos conhecer, buscar conhecer esse livro novamente, que é o livro do povo de Deus. Valorizando um pouco do que o Padre Sidney disse sobre essa questão da oração da igreja e da importância de conhecer, como o senhor coloca, me vem o profeta Oséias, quando o Senhor disse por meio do profeta: olha, meu povo padece por falta de conhecimento. E por isso também a valorização da necessidade de que o povo tenha acesso, né? A título de curiosidade, mas nem tanto, talvez valorizando a importância disso, os ritos iniciais da Santa Missa, eles servem justamente para que a Assembleia tome consciência de si. E eu aproveito a oportunidade para trazendo aqui um dos números da Instrução Geral do Missal Romano, desse missal, né, com atualizações, que diz no número 46, né, a finalidade dos ritos, em referência aos ritos iniciais da missa que nós celebrando o mistério de Cristo, é fazer com que os fiéis, reunindo-se em Assembleia, constituam uma comunhão e se disponham para ouvir atentamente a palavra de Deus e celebrar dignamente a Eucaristia. Isso depende exatamente deste conhecimento da grandeza do que é celebrado, né? E na própria estrutura da celebração do rito, os ritos iniciais cumprem com essa função
de que a Assembleia tome consciência de si. Mas ele não pode ficar só a cargo do momento ali na celebração, no rito, né? Deve haver todo um cuidado da nossa parte, seja na catequese, cuidado dos pastores, para que o nosso povo vá assimilando, seja na catequese, na preparação prévia, como também na celebração do rito, que é o lugar próprio, vá entendendo a grandeza do que celebra, dos mistérios celebrados, e assim essa comunhão se dê de maneira plena, piedosa, consciente, como a própria Sacrosanto Concílio pede no número 48, não é? É interessante porque o número 21 da Constituição Apostólica Sacrosanto Concílio diz para nós sobre o missal, né? Chamando-nos a atenção sobre este livro de orientação da vida litúrgica da Igreja. Ele estabeleceu o missal, primeiramente, que os textos e ritos sejam ordenados de modo a exprimirem mais claramente as realidades sagradas que significam. Depois que o ordinário da missa seja revisto para manifestar melhor o sentido de cada uma de suas partes e a conexão entre elas, e para facilitar a participação piedosa e ativa dos fiéis, que se prepare uma mesa mais abundante da Palavra de Deus, abrindo-lhes largamente os tesouros bíblicos. Enfim, que se elabore o novo rito da concelebração a ser inserido no pontifical e no missal romano. Nós vamos para um rápido intervalo. Na volta, eu gostaria de falar especificamente da estrutura, o que compõe o missal romano e principalmente este missal que está sendo colocado para uso da Igreja no Brasil em sua terceira edição típica. Nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta com mais conhecimento da fé. E aí, jovem, preparado para uma virada radical na sua vida? O Senhor conta contigo. Já pensou em embarcar nessa aventura? Se ficar esperando o momento ideal, nunca sairá do lugar. É preciso um pouco de ousadia para dar o próximo passo. A nossa direção é somente uma: seguir os passos do Redentor. Venha ser um missionário da esperança. Seja redentorista. Estamos de volta com o Conhecimento da Fé, hoje falando sobre a terceira edição típica do Missal Romano. Esta edição que, a partir deste novo ano litúrgico, o Brasil adota como sua linguagem oficial. E aqui, todo um cuidado para podermos falar sobre o Missal Romano. Nós temos como convidados o Padre Sidney Martins, prefeito de liturgia do Santuário Basílica, e o Padre Valdeir Gomes Neves, coordenador do setor liturgia da Arquidiocese de Goiânia. Falamos do Missal. Ele é maior que a última edição, né, até então usada aqui no Brasil, a segunda edição típica. Está mais grosso, está mais pesado. Vamos falar sobre esse grande livro, né? O que compõe, do ponto de vista de estrutura, este novo missal? E aí vocês se dividem para se completar, Padre Valdeir. Eu cito, vem à memória Dom Edmar Peron, que trabalhou inclusive, foi o bispo referencial para a liturgia durante algum tempo, e quando de forma geral apresenta o missal, ele apresenta uma articulação. O missal como que em dois eixos, em que toda a primeira parte diz respeito ao mistério de Cristo. E a segunda parte, que vem a vida dos santos e o comum dos santos, aliás, a celebração da vida dos santos, o mistério de Cristo na Igreja. Então eu valorizo esse elemento, simplificando como foi apresentado por este bispo nosso bispo que participou da tradução. Se a gente resumisse e simplificasse ao máximo possível, ele poderia ser posto assim como que em dois eixos, em que o primeiro
naturalmente, evidentemente, trata do mistério de Cristo e da nossa redenção, e da outra parte, com os santos, assim, vem o mistério de Cristo na vida da Igreja, na vida dos seus santos. E aí celebramos o mistério de Cristo em nossa vida, né? Esse é um elemento que eu acho que vale a pena valorizar prontamente. E como falamos há pouco, esse livro de oração do povo de Deus é um livro também que expressa a unidade da Igreja. Então precisamos olhar os princípios pelo qual houve essa edição típica, né? Buscar então a fidelidade ao texto latino, buscando sempre essa comunhão com toda a Igreja no mundo todo. Também a fidelidade à língua portuguesa. Então, é uma experiência não só do Brasil, quando se fala em uma edição típica em português, está em comunhão também com todos os países de língua portuguesa e também a cultura do país. Então, esses três princípios é sempre bom e importante lembrar, ao qual, então, essa terceira edição típica chega para nós. Lembremos que essa terceira edição foi um pedido de algumas alterações do Papa São João Paulo II, no jubileu do ano 2000, né? A Igreja que abre esse novo milênio, o Papa convidando também a voltar de fato a esse momento desse livro tão importante, tão rico, um tesouro da Igreja, que é o cume da unidade de toda a Igreja. Então, do ano 2000 até aqui, quase 23 anos, de um trabalho muito bonito dos bispos, dos especialistas, para oferecer para nós essa tradução, buscando essa fidelidade ao texto latino, estando em comunhão com toda a Igreja, a língua portuguesa e toda a cultura do país. E aqui nós vemos um livro muito bonito, repleto de arte. Nós temos aí a beleza de todo o missal, né, tendo as imagens do Paço, né, de Aparecido, Santuário Nacional, trazendo para nós essa experiência do encontro com Deus na beleza. E isso vem de todos os outros missais, sempre foi trabalhado a dimensão artística, e esse é carregado com a arte muito bonita que nos aponta, de fato, a perceber essa presença de Deus na beleza. Uma curiosidade, né, um livro maior e que acaba gerando muitos memes na internet, né, por causa do tamanho, do peso, né? Mas não se preocupe, ficou só 3,5 kg, então dá para a gente, né, segurar de forma bem tranquila. É um livro mais reforçado, né? O da segunda edição era bem frágil, no sentido, às vezes, por virar muita página, as páginas que normalmente utilizamos, normalmente estragava fácil. Esse papel especial dessa terceira edição, tudo já pensando, né, no bem das comunidades que possam ter esse livro, né, bem conservado. Veio também uma capa para proteger esse livro tão sagrado para nós. Então é algo muito belo que com certeza vai oferecer para as nossas comunidades, para a experiência da fé de nossa igreja, um livro que possa de fato, como o Padre Valdeir nos convidou, a perceber a centralidade de Cristo na vida das comunidades. Padre Valdeir, também o livro traz no seu corpo mais elementos da música, poderíamos dizer música litúrgica, música sacra, sim. Da música que é entoada pelo presidente da celebração na missa, né? Sim. Antigamente, na segunda edição, eram somente algumas páginas com pouca cifra litúrgica ali no final, né? Exatamente. Nessa nova edição, junto à própria oração eucarística, como lá nas indicações para os ritos iniciais, vem para o sacerdote, para aquele que preside, bem como para a Assembleia, claro, as respostas, seja desde a saudação inicial até o prefácio, com as indicações próprias à partitura, para que seja cantado.
como a música é uma das formas mais próprias e também elevadas de expressar o nosso louvor a Deus, né? Todos os nossos ritos são, em geral, pensados também para que sejam valorizados através do canto, como expressão do nosso louvor, a grandeza e a bondade de Deus. Isso foi valorizado aí no nosso missal romano, nessa tradução da terceira edição típica, e por isso, inclusive, é uma das razões, Padre Wellington, de talvez ter estendido um pouco mais a quantidade de páginas e talvez até o peso, né? Mas é um elemento que está aí presente, as indicações, né? E é válido também indicar a todos que colaboram com a liturgia que se interem disso, a começar pelos nossos irmãos sacerdotes, para enriquecer a celebração do mistério pascal do Senhor nas nossas comunidades e para que ele se manifeste cada vez mais como é e precisa ser para nós festivo, celebração do mistério da nossa redenção. Então, só fazendo um preâmbulo, um retorno àquilo que são as linhas da tradução, né? A primeira edição foi da década de 70. Da década de 70. Depois, em 75, tivemos a segunda edição, não é isso? Uhum. E somente no ano 2000, na década de 90, que tivemos a terceira edição. A segunda edição nós tivemos em 75. Mas a tradução chegou praticamente em 91, 92 a tradução. E a outra mudança, então, do ano 2000, mas entregue em 2002, e a tradução chegando agora aqui em 2023. Pois é, por que essa distância de temporalidade? Aí eu pergunto, uma vez que essa terceira edição típica ainda tem as modificações pensadas, digamos, aprovadas pelo Papa São João Paulo II. Por que essa demora que a Igreja, esse intervalo de tempo entre o ano 2002 a 2023, para que as nossas comunidades tivessem acesso, então, a essa terceira edição, Padre Cid? Então, Padre Wellington, acho que, primeiro, vamos voltar lá na primeira edição. Sim. Termina o Vaticano II, esse desejo dos países de poder celebrar na língua vernácula, lembrando que antes do concílio era latim para todos, né, para todos os países. Então a gente vê uma tradução muito rápida, né, de 70 ali, 73, 74 já estava usando o missal. Então, sim, acho que a pressa, o anseio, o desejo de poder celebrar cada país na sua própria língua. Logo o Papa vê que precisa fazer algumas adaptações em 75 e ainda já temos quase 20 anos até 92 para a segunda edição, buscando novamente, né, a fidelidade ao texto latino, a dimensão da língua português e dimensão também da cultura. E aí, a partir dessa alteração também do Papa João Paulo II, no ano 2000, todo esse caminho, né? Nós vemos aí, por exemplo, quando a gente acompanha um pouco da história da tradução dessa terceira etapa, as orações eucarísticas, que são 14, ficaram 5 anos para poder traduzir, né? 5 anos trabalhando, olhando, não é pegar apenas o texto em latim e traduzir para o português, toda essa dimensão dessa comunhão com os outros países que também falam em português, com a cultura, né, do país. Então, essa busca de fato que o texto aqui no missal possa falar ao coração daqueles que participam da Eucaristia, daqueles que vêm beber dessa fonte, dessa experiência do encontro com Cristo. E por isso essa demora, podemos assim dizer, né? Com todo um cuidado para que de fato seja um texto, seja um livro que as pessoas possam compreender e corresponder àquilo que as orações nos convidam a cada Eucaristia. Nesse sentido, ainda tem alguns outros elementos interessantes para somar ao que o Padre Sidney disse, né? Existem outros países que, considerando essa terceira edição típica, fizeram a sua tradução muito mais rápido. Né? Tem elementos culturais a serem considerados. Nós tivemos países que fizeram a tradução com 3 anos. Nosso país levou quase 18, quase 20, não é? E por quê? Um dos elementos interessantes que os nossos próprios bispos colocam é a grandeza do nosso país, a diversidade cultural. De que forma que esta única e mesma expressão da oração da Igreja,
que foi sendo amadurecida ao longo do tempo, sem perder a fidelidade, ela alcança todo o nosso país, o nosso Brasil, com a riqueza cultural que nós temos e com as formas diferentes de rezar, considerando a piedade popular, como alcançaria, não é? Então isso demanda um trabalho, né, um zelo muito específico, uma curadoria, sim, a gente poderia dizer muito maior, não é? Uma situação específica para tradução, né? De repente, alguma palavra precisa ser melhorada na tradução para que seja melhor entendido e rezado. Só que existe no nosso próprio país algumas expressões e formas de falar que para regiões diferentes têm sentidos diferentes. Então, precisa de todo esse trabalho, de todo esse zelo, para que não aconteça uma coisa que é muito séria, que os nossos pastores, os sacerdotes e o sacerdote na presidência dos sacramentos, de modo especial da Santa Missa, têm de zelar, que é evitar ambiguidade. Este é um elemento. Então, imaginando a grandeza do nosso país, e foi inclusive uma das preocupações dos nossos bispos na hora de constituir a comissão de tradução no CETEL, né? Que é para a tradução dos textos litúrgicos, para que houvesse entre os bispos, secretários e peritos, gente de todas as regiões do nosso país, a começar pelos bispos, para que tivesse esse zelo, de tal modo que a nossa fé rezada, celebrada, alcançasse a sua grandeza, a sua expressão e levasse um mergulho no mistério em qualquer lugar do país. Esse é um elemento. E uma coisa que eu também valorizaria, Padre Wellington, é que essas mudanças que vão se dando manifestam a vivacidade da oração da Igreja. A Igreja permanece sempre fiel a si, ao mistério que celebra, mas ela sempre é convidada a se aprimorar e a viver, vivendo a fidelidade ao que celebra, ao que reza, a fé que professa, aprimorar a expressão da sua oração. Não existe mudança substancial do que nós celebramos, né? Não, é o mesmo mistério de Jesus, mas existem elementos que ao longo da nossa celebração, celebrando, aprimorando aqui, vamos percebendo que existem formas melhores de celebrar e de fazer com que o nosso pessoal celebre. E daí, aquele que tem em primeiro lugar a autoridade para cuidar disso, que é o Santo Padre, e depois junto dele os bispos, vão entendendo e vai acontecendo esse seu aprimoramento. Então, isto é, antes de tudo, um sinal da beleza e da vivacidade da oração. Nossa oração não é morta, o que nós celebramos. E isso vai continuar acontecendo, né? Há, inclusive, quem brinque, logo mais vai sair a 4ª edição típica. Certamente vai sair, porque a nossa fé é viva e tão viva quanto é na fé que cremos, é a fé que nós celebramos. Sim. Né? E acredito, me lembro quando tive a oportunidade de ver ainda o missal em latim na sua 3ª edição, me chamava a atenção palavras que no latim têm uma especificidade, mas que traduzidas para o nosso vocabulário, para a nossa língua portuguesa, tinham um outro sentido. Por exemplo, quando no momento da apresentação das oferendas, né, convite ali à oração, dizia, né, orar irmãos e irmãs para que o nosso sacrifício, na 2ª edição estava o nosso, sim, e agora, portanto, mais fiel à língua latina, para que o meu e o vosso. E eu lembro de conversar isso com o Padre Sidney, porque me chamou a atenção esse detalhe, né? Dizia lá, meum ac vestrum, meu e vosso. E esse meu e vosso era justamente a distinção, não no sentido de exclusão, mas de complementação dos papéis de quem celebra, de quem tem responsabilidade na mesma missa. E essas diferenças estão contidas nesse missal. É bom lembrar que não é uma missa nova, não é uma outra missa, mas são elementos de linguagem que vão sendo traduzidos, aperfeiçoados, para que a gente se aproxime mais do ponto de vista da comunhão, da linguagem latina, daquilo que emana do coração da Igreja, né, Padre Sidney? Então, fazendo, por exemplo, uma comparação, né, quando nós falamos da demora, podemos assim dizer, da tradução, vamos citar, por exemplo, a Itália, né, que é um país bem menor do que o Brasil e que também teve a sua tradução, a sua 3ª edição típica iniciada em 2021. Então, assim, praticamente quase a mesma época. Onde o Papa mora, né? Onde o Papa mora, né? E aonde que de fato,
tinha uma vivência do latim, né? Podemos assim dizer, na igreja ali em Roma, né? E ali praticamente 2 anos de diferença dessa tradução. Então, acho que foi como o Padre Valdeir trabalhou, né? Toda essa dimensão mesmo de perceber a cultura, de perceber a língua, para que as pessoas pudessem novamente, né, compreender aquilo que estava celebrando, né, e se colocar como celebrante, né, que acolhe esse grande mistério do amor de Cristo por nós. Nós vamos agora para um rápido intervalo. Na volta, eu gostaria que o Padre Sidney e o Padre Valdeir pudessem falar com você sobre como podemos, através da pastoral litúrgica, aprender mais desta 3ª edição do Missal Romano. É daqui a pouco, volte com a gente. E aí, jovem, preparado para uma virada radical na sua vida? O Senhor conta contigo. Já pensou em embarcar nessa aventura? Se ficar esperando o momento ideal, nunca sairá do lugar. É preciso um pouco de ousadia para dar o próximo passo. A nossa direção é somente uma: seguir os passos do Redentor. Venha ser um missionário da esperança. Seja redentorista. Estamos de volta com o Conhecimento da Fé, de hoje falando nesta semana sobre a 3ª edição típica do Missal Romano, que a partir deste ano passa a ser usado já no novo ano litúrgico, que começa com o período do Advento aqui em nosso país, já nas celebrações adotada essa nova tradução. Eu começo perguntando para os padres Sidney, Valdeir. É um desafio montar, organizar, formar pastorais que estejam interessadas em conhecer e aprender mais da liturgia. Muitas vezes a gente cai no causuíço, perguntando o que pode, o que não pode, ou que jeito que o senhor gosta de celebrar, que o jeito que o senhor gosta de fazer nesta ou naquela celebração. Como fugir da causuística e como cultivar nesses grupos, principalmente a pastoral litúrgica de nossas comunidades, esse sentido da unidade pelo conhecimento do missal. Partindo daquilo que o senhor disse no primeiro bloco, não é um livro de propriedade do padre, mas é do povo de Deus, né? Então, eu sempre falo para as equipes de liturgia, quando vou dar formação, né? Nós precisamos conhecer onde que está a fonte, né? Porque normalmente a grande reclamação das equipes é essa que você fala, Padre Wellington. Um padre chega e diz que é uma coisa, outro chega e diz que é outra coisa. Então, para que a gente não possa ficar refém, nós precisamos conhecer, né? E por isso essa busca da formação litúrgica, de conhecer o Missal, que é um livro do povo de Deus, para que, conhecendo, possa de fato organizar a vida da pastoral litúrgica da sua comunidade de forma que orienta a igreja. Então, diferente de que padre esteja naquele momento, você conhecendo a fonte, você bebendo dessa espiritualidade, você de fato poderá organizar, né, a sua comunidade, a sua paróquia, para que possa prestar esse serviço tão bonito da igreja, que é a busca da vivência da Eucaristia, né? Como ouvimos aí toda essa história de mais de 2000 anos da caminhada da igreja, chega nessa 3ª edição típica do Missal Romano, a partir da Sacrosanto Concílio, nos convidando de fato a viver essa experiência do encontro com Cristo, viver a nossa fé, e que nós vamos buscar nessa fonte, né? Não inventamos a roda, né? Porque muitos padres, infelizmente, pensam que inventam e que pode estar acima daquilo que orienta a igreja, dessa caminhada, dessa história tão bonita da igreja. Então, você que é cristão, né, e deseja celebrar a sua fé, né, tem que buscar na fonte, buscar no missal e, por isso, conhecer, né? E como já dizia Santo Agostinho, se ama mais aquilo que se conhece. E nessa experiência, então, do amor é que nós vamos estar a serviço da vida de nossas comunidades, da vida da liturgia da igreja, para que as pessoas, vendo a nossa celebração,
possam ali fazer a experiência de ser cristão, de ser acolhido pelo amor de Cristo. Desafios, Padre Valdeir? Olha, são bem esses de reunir a comunidade e oferecer a eles essa aproximação que favoreça a oração mais profunda, né? Santo Agostinho, se nós nos perguntássemos, e nas formações, inclusive por onde a gente passa, se nós nos perguntássemos quem celebra, Santo Agostinho nos ajuda a responder quando ele diz: é o Cristo total que celebra, cabeça e membros. O sacerdote na presidência dos mistérios, na presidência dos sacramentos, da Sagrada Liturgia, é pessoa do Cristo cabeça, mas é o Cristo todo com a Assembleia que celebra, e por isso mesmo a necessidade dessa formação, né? E considerando que é o Cristo total que celebra e valorizando essa necessidade que o Padre Sidney apresenta, por que não nas nossas comunidades, e essa é a beleza e também o desafio, nós nos sentarmos, e sendo bem pastoral agora, né? Nos sentarmos, o pastor, mas aqueles que assumem, têm ministérios específicos na celebração da Santa Missa, por que não nós nos sentarmos e prepararmos juntos, pegar o livro com todo respeito e reverência, porque o missal é expressão da oração viva da Igreja, com toda reverência, nos sentarmos, o padre, com o coral, o Ministério de Música, os ministros da Eucaristia, os coroinhas, não é? E prepararmos juntos e mergulharmos na grandeza desse mistério, né? Até o padre faz a indicação, né? Existe a instrução geral do missal romano, que é o conjunto de orientações, de apresentação do sentido teológico e tudo mais, e orientações práticas para a celebração da Santa Missa. A instrução geral do missal romano que está no missal. Mas também nós temos uma oportunidade maravilhosa de acesso à instrução geral do missal romano sem ter de adquirir o livro, as orações. O missal em si, o missal. No caso, seria esse livro. Exatamente, né? É esse que o senhor apresenta, eu também trouxe aqui o meu, que trago junto, que é uma excelente oportunidade que nós temos de ter acesso ao que significa o que nós rezamos e as orientações para a escolha das partes da missa, a função do canto, o lugar do canto, da música na Sagrada Liturgia, a escolha de oração eucarística. Então, é uma forma mais simples e mais acessível de ter acesso ao que nós celebramos, seja na ordem do sentido e seja na ordem prática, porque aqui estão os elementos normativos, as orientações específicas para a celebração da Santa Missa, não é? Então, talvez, como o senhor perguntou, talvez o desafio é nós nos reunirmos, né? Mas certamente que se nós nos dispormos a nos reunir, também certamente celebraremos melhor, né? Nos preparando para esse que é, para a Sagrada Liturgia, sobretudo aí na Santa Missa, que é a fonte e o ápice, como diz a Sacrosanto Concílio, para onde tende toda a ação da Igreja, Sacrosanto Concílio número 10. Padre Sidney, a expectativa para a implementação, no caso desta tradução que já chegou às dioceses, às paróquias, talvez se na sua paróquia, na sua diocese ainda não chegou, deve já estar bem próximo, né, de chegar, nós temos acesso a essa tradução. Como o senhor observa a partir da participação dos encontros com os liturgistas e tudo, qual é a expectativa da Igreja no Brasil para a implementação desta tradução? A gente pode acompanhar essa expectativa pelas redes sociais hoje, né? Cada paróquia, diocese que o missal está chegando, a gente vê de fato aquela expressão ali da alegria, expressão de fato do acolhimento dessa terceira edição típica, porque sabemos bem que toda essa caminhada de toda a Igreja nos leva a cada dia mais um aperfeiçoamento, né? A um instrumento que seja de fato um encontro com Deus. Essa experiência tão bonita de percebermos que pelo batismo nós celebramos juntos e mergulhamos nesse mistério profundo do amor. Então, o que eu vejo é uma expectativa muito grande, um desejo, né? Quando chega, parece que é uma grande notícia que chega naquela diocese, naquela paróquia, naquela comunidade. Com certeza vem carregado de muita esperança que possa nos abrir sempre essa busca da comunhão, da unidade, pois só assim seremos de fato reconhecidos, né, discípulos do Senhor. Então, eu acredito que está sendo esperado com muita expectativa. Padre Valdeir, o desafio das equipes
Quem participa deve buscar também se inteirar, ou vai ser uma problemática do ponto de vista só do padre com relação a essa nova tradução? Retomo um elemento que o próprio Padre Sidney tem valorizado aqui desde o início, né? É justamente esse de que este livro é a expressão da oração da igreja toda, e cada um é convidado a assumir o seu lugar nessa celebração do mistério do Senhor, a qual nós estamos habilitados pelo batismo. Pelo batismo nós somos todos celebrantes do mistério pascal do Senhor, não é? Então não fica a cargo só, como o Senhor apresenta, do sacerdote, aquele que tem responsabilidade de presidir, mas cada um é convidado a buscar e, de fato, a mídia, a divulgação midiática dessa tradução ajudou a entender a grandeza desse momento e, despertando a curiosidade, também favoreceu, não é? Então, pode ser que eventualmente, e várias são as razões, os limites das nossas comunidades e tudo mais, não tem alguma dificuldade de preparação, de organização, até porque todos nós estamos nesse processo de nos enriquecer, de poder contribuir, mas ninguém está impedido de buscar por si só essas atualizações, né? E nós temos diversos recursos nas próprias mídias, formações, orientações oficiais, inclusive, de membros, inclusive, que participaram da tradução, que oferecem a contribuição, que nos oferece grande contribuição, a oportunidade de entender a grandeza de tudo isso, da tradução, da participação na celebração e a participação específica, considerando que muitos de nós exercemos ministérios específicos dentro da celebração. Então, cada um pode se inteirar. Isso depende também, Padre Wellington, de como as dioceses estão se organizando, como é a organização na sua paróquia, não é? Aqui na Arquidiocese de Goiânia nós temos começado os trabalhos, né? A partir também da atualização do clero. O Padre Sidney esteve conosco recentemente na atualização do clero a respeito da instrução, a respeito da nova edição típica do Missal Romano, nos assessorou esses dias, fala com propriedade, não é? E daí, a partir desses que têm a responsabilidade de presidir as celebrações, eles também vão levando o que isso significa para as nossas comunidades. Mas ninguém esteja limitado. Os recursos são muitos. A perspectiva é sobretudo de esperança, de alegria por recepcionar e, sobretudo, por conta da acessibilidade que nós temos, do acesso, que é muito maior agora. Né? Sim. Vale lembrar também, Padre Sidney, que para a missa nós não usamos somente o missal, temos o lecionário. A tradução que temos do lecionário e do evangeliário continua? Por enquanto continua, né? Mas com certeza deve vir uma adequação, porque uma das novidades do missal dessa terceira edição, temos aí celebrações novas, por exemplo, a vigília da Epifania do Senhor, a vigília da Ascensão do Senhor, a vigília de Pentecostes, que na segunda edição tinha uma vigília mais ampliada, que ficava no apêndice, agora está no ritual comum, no corpo do missal. Então temos aí, por exemplo, na vigília de Pentecostes, como a vigília pascal, 5 leituras mais o evangelho, seguindo aquele mesmo esquema da vigília pascal, a leitura, o salmo e uma oração. Então, oferecer que, por exemplo, os livros da liturgia, que são os lecionários e evangeliário, precisa também se adaptar nessa dimensão. E também é uma busca, da mesma forma da tradução, né, que esse livro, logo depois do concílio, a tradução meio rápida para poder celebrar em vernáculo, com certeza buscar uma tradução que busque, de fato, a fidelidade também do texto. Então, com certeza, acho que é um processo daqui agora, a partir do missal, de lecionários novos, de outros roteiros, rituais, por exemplo, do batismo, do casamento. Com certeza, o missal vai ser essa porta de entrada também nesses livros da Igreja. Padre Vandeir, nós temos uma riqueza nesta nova edição do missal, que são os santos para o Brasil, né? Sim, quando excelente. Da segunda edição, o Brasil ainda não tinha santos promulgados, reconhecidos pela Igreja. Agora nós já os temos e eles estão aqui
no calendário, né, com aquele bezinho vermelho, Sim. né, circulado para dizer que faz parte desta tradução brasileira para o Brasil. Exatamente. Então, isso é de fato um motivo de grande alegria, não é? Encontrar aí nesse livro, que é a expressão da nossa oração, e reconhecer que aqui no meio de nós houve quem viveu o mistério de Cristo que nós celebramos na Eucaristia. E encontrá-los aí, poder rezar, é motivo de grande alegria e de motivação pessoal para que também nós, cada um de nós, assuma o próprio batismo, a própria vida e faça da própria vida uma celebração da vida do Senhor em si, do mistério do Senhor que nós celebramos na própria vida. E aí nós encontramos esses grandes testemunhos. Nós temos aí os mártires, Santo André, Santo Ambrósio, São Mateus de Soveral, não é? De Cunhaú e Uruaçu. Os protomártires do Brasil. Exatamente, os protomártires do Brasil. São José de Anchieta, não é? Sim, Santa Dulce dos Pobres, o Anjo Bom da Bahia. E poder encontrá-los aí é o motivo maior de também nós abraçarmos isso que nós celebramos, para que também essa graça de Cristo, do mistério de Jesus celebrado, aconteça na nossa vida. E quem sabe, não é, Padre Wellington, Padre Sidney, também rezando esses mistérios também se farão novos santos que um dia estarão aí em outras edições típicas, não é? Com a graça de Deus. Né? E aí estarão aí, quem sabe, um de vocês que nos acompanha seja consagrado e alcançado pelo Cristo e transformado ao ponto de ser santo, não é? E canonizado e de repente aparecer aí em uma 7ª, 8ª, 10ª edição do Missal. É isso mesmo. Padres, eu quero agradecer a oportunidade, né? Padre Sidney, muito obrigado. O Santuário Basílica, a partir de quando já começa a rezar com esta 3ª edição típica, Padre? Então, como em toda a igreja, né, no primeiro domingo do Advento, então, como no sábado, às 5h30 aqui no Santuário, rezamos a missa do domingo, então será no dia 2 de dezembro, às 17h30. Normalmente o primeiro sábado a gente reza lá na obra do novo santuário. Então, vamos ter essa graça já naquela obra, que é esse lugar sagrado já para os devotos, filhos amados do Pai Eterno, de já começar a beber essa fonte, que é a 3ª edição típica lá no canteiro de obras do novo santuário, no dia 2 de dezembro, às 17h30. Certo? Padre Valdeir, muito obrigado também, bom trabalho à frente do setor liturgia, conduzindo as celebrações nesse cuidado, também atuando como cerimoniário. Muito obrigado pela participação. Eu que agradeço a bondade e a acolhida de vocês, a oportunidade de partilhar um pouco também da alegria e da beleza desse momento que nós experimentamos na vida celebrativa da nossa igreja no Brasil. E uma recomendação que o padre faz é que em muitas das nossas dioceses nós temos o subsídio litúrgico, o folheto litúrgico. Então é importante valorizar e ter atenção ao folheto, ao subsídio litúrgico, para uma participação melhor e atenta para os pequenos elementos que foram enriquecidos aí, que vêm de novo, para que a gente participe bem das celebrações. Deus abençoe, fique com Deus. Amém. Muito obrigado também a você, caro telespectadora que acompanhou o Conhecimento da Fé desta semana. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um abraço e até a próxima semana com mais Conhecimento da Fé aqui na TV Pai Eterno.